Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Rúbia pediu solicitação aqui, Rúbia, mas hoje a nossa live é com o professor Rafael Caselli. Deve ter batido errado aí, né? Vou esperar o professor entrar aqui. Hoje a gente vai falar de um tema super polêmico, né? As astrentes, né? A multa, né? Como é que fica essa discussão? Ó, Rafael entrou aqui. Rafael, você me pede aqui autorização? Se você quiser, eu mando também, mas fica mais fácil se você puder mandar aqui direto. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Conectando. Fala, meu amigo. E aí, meu velho, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Tá ouvindo bem aí? Imagem boa, tudo? Tudo, perfeito. Cara, uma das coisas boas, eu estava conversando até com o Alexandre Câmara agora de manhã, dessa pandemia, é justamente essa aproximação fictícia, né, virtual, mas assim, quando é que a gente estaria hoje, talvez uma quarta-feira de manhã, final do ano, novembro, uma hora conversando junto, né? Sim, sem dúvida, né? Isso aí, a gente tem que ter muitos benefícios no meio desse caos também, né? E eu lembro que a última vez que a gente se viu, Rafael, salvo engano, foi em Porto Alegre, aí na tua terra, naquele evento de coletivização, né, na PUC. Então, Exatamente. Ali a gente acabou se cruzando pela primeira vez. Nunca tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, assim, né? Mas foi um primeiro contato que a gente teve, mas eu acompanho a tua trajetória aí, pô, e toda eu a a tua sua. parte, né? A tua parte acadêmica aí, a tua parte da advocacia, realmente isso aí é muito bacana que a gente possa estar trocando experiências, né? Porque nada mais é do que a vida acadêmica, para mim, ela é muito resultado da advocacia, se não quase totalmente, né? Claro, não. E, Rafa, vou fazer aqui a liturgia mínima, tá? Que é te apresentar. Depois eu vou te passo a palavra só para considerações iniciais, enquanto eu fixo o tema aqui na live, e depois eu começo com algumas provocações. Então, assim, fica super à vontade aí para desenvolver todos os tópicos. Tem muito graduando, tem muito professor, enfim, o público é bem diversificado. Então, fica à vontade para dar o seu calibre, tá? Bom, o professor Rafael Caselli é doutorando, mestre e professor da especialização em processo civil da PUC do Rio Grande do Sul, um craque do processo civil, vários artigos interessantes, uma obra referência que eu já vou fazer o jabá aqui logo no início, é A Multa Judicial Astrente e o CPC 2015. Eu não preciso nem dizer que foi por isso que ele escolheu, né, o tema. Já está na terceira edição essa obra, que é um clássico. Rafa, realmente parabéns pelo seu trabalho. Seja bem-vindo à ESA, tá? Tá bom. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer estar podendo dialogar com o pessoal aí da ESA do Rio de Janeiro. Sabe que uma das grandes tristezas que eu tenho nessa pandemia é não poder estar indo tão frequentemente ao Rio de Janeiro, porque a gente acaba trabalhando com determinadas ações e eu, olha, de uma forma quase que umas 3, 4 vezes ao mês, praticamente uma vez por semana, eu tinha que fazer esse deslocamento. Que loucura. E uma das grandes tristezas que eu tenho com a pandemia é de que, claro, a gente ganha muito tempo de não fazer esse deslocamento, ficar aguardando ali na sala virtual, mas eu não trocaria. Eu acho que vale, especialmente se tratando dessa cidade maravilhosa aí como é o Rio de Janeiro. Queria agradecer o teu convite. E o nosso tema, realmente, ele é um tema que ele sempre me foi provocado pela atuação e a minha inconformidade como o Poder Judiciário trata um instituto tão importante como a multa judicial astrente, né? Que ele é um instituto que nada mais, nada menos busca dar efetividade a toda e qualquer decisão judicial, né? Então, a importância do tema, ela tem um cunho de garantia para o jurisdicionado, né? Ela é um... Quando o cliente te questiona, tá, doutor, mas eu não consegui eliminar, por que não está sendo cumprida? Né? Muitas vezes ela não está sendo cumprida ainda, pois há aquela palavrinha, né? Defira a tutela de urgência sob pena de multa, né? Que acaba
sendo um hábito que o judiciário muitas vezes adota, totalmente contrário à efetividade lá do artigo 4º, entre outros dispositivos que buscam dar efetividade às decisões para o processo, né? Então, esse é um dos temas que ele, apesar de ser um instituto de origem francesa, teve, obviamente, como todo instituto, a sua adaptação com o processo civil brasileiro, né? Tem todas as suas controvérsias também, com base no nosso código, e também, como a gente sabe que o próprio código e o próprio Superior Tribunal de Justiça tem o hábito, né, de, por vezes, ser garantista no sentido de que interpreta o código como ele gostaria que fosse, não como ele consta literalmente escrito, nós temos um grande problema, né, especialmente em questão daquela tentativa de solução que o legislador tentou dar em razão da questão da multa vencendo e da multa vencida, que, até tu acabou de mencionar, o grande professor Alexandre Freitas Câmara é um dos desembargadores que eu vejo que mais busca tratar o dispositivo na forma literal como ele foi proposto, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes o que consta lá é uma questão de interpretação. Então, eu fico à vontade aqui contigo, para nesse bate-papo a gente está abordando algumas controvérsias que eu busquei tentar sanar através de algumas sugestões aí com a obra. E você sabe, Rafael, que eu lendo, eu acabei já de ler seu livro, né? Assim, eu ia lendo e ia me lembrando, falei, pô, será que o Rafael vai tratar disso, cara? Aí, segundo, terceiro capítulo na frente tratava. Eu falava, porra, será que ele vai falar de... E aí, assim, uma obra realmente bem completa. Eu fiquei, assim, bem feliz, assim, porque não só como fonte de consulta, mas como você tocou o dedo na ferida, né? Você foi nos pontos polêmicos, né? Se posicionando e realmente ficou um trabalho magnífico. Bom, vamos lá, Rafael. Eu tenho várias dúvidas, tá? Você tocou na questão do STJ aí, isso vamos deixar um pouquinho mais para o final. Eu acho que hoje eu costumo brincar dizendo que a gente tem que conviver com 3 CPCs, né? O que foi aprovado, o que eu quero, né? E o que o STJ quer, né? Então, assim, a gente tem que saber qual norma aplicar, né? Então, primeira coisa, eu acho que para a gente, e até dar um cunho didático aqui, falar um pouquinho da executividade da multa, né? Qual é o papel dessa multa? A multa, obviamente, não veio com o CPC 2015. Qual que é o papel da multa como medida coercitiva, que eu bem li no livro, que você diz que é a medida protagonista do CPC, e eu concordo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, realmente, né, quando eu comecei a fazer análise para escrever a primeira edição do projeto do Código e das alterações que sobrevieram posteriormente com a aprovação, eu busquei analisar e acabei nominando o Código como a medida executiva típica da multa judicial como a protagonista. Embora a mais famosa, obviamente por uma aparente novidade, seriam as medidas atípicas, né, que também acabam sendo passíveis de aplicação para o procedimento da ação de obrigação de fazer e não fazer. Mas, de qualquer forma, eu identifiquei um protagonismo da multa, primeiro no sentido de buscar efetivamente outorgar efetividade a toda e qualquer decisão judicial fixada pelo Poder Judiciário. A medida, ela é protagonista pelo fato de que ela vem prevista para inúmeras fases processuais e procedimentos do Código, né? Então, a gente tem lá a mais conhecida, que é no processo de conhecimento, quando analisa e concede a tutela de urgência, ou após a configuração do contraditório, após a contestação também na instrução, ela pode ser outorgada, na sentença, no cumprimento de sentença, na exibição de documentos também, ela vem sendo possível de ser aplicada, lá prevista no artigo 400, parágrafo único, que inclusive trouxe uma afetação do recurso especial para se revogar a súmula 372 do STJ, que, né, previa a impossibilidade de fixação da multa. E também ela traz uma novidade interessante, o que também faz dela a protagonista do Código como medida executiva, né, indireta, diz respeito à possibilidade de ela ser aplicada contra terceiros também, né?
Se nós pensarmos lá numa ação de dissolução de sociedade para apuração de haveres, em que os livros contábeis estejam com a contabilidade da empresa e aquela empresa insista em não cumprir a ordem judicial para entrega dos documentos. O Código traz, lá no artigo 403, se não me falha a memória, a possibilidade de também ser fixada uma multa contra um terceiro que não é integrante do processo. Então, são por essas razões que eu vejo ela como protagonista do Código. E uma crítica que eu faço, isso tu identificou aí na obra, eu acabei trabalhando na segunda edição, que não faz o menor sentido de nós termos a multa como um instrumento coercitivo, acessório da obrigação principal, tanto ou é que caso a sentença venha a ser julgada improcedente, a ação, ela acaba sendo revogada, né? Aquela multa, porventura, executada em cumprimento provisório. E não existem razões, pelo menos a meu ver, para que tu não entenda a decisão que deixa de fixar a multa judicial numa tutela de urgência concedida Perfeito. como passível de agravo de instrumento. Não faz o menor sentido. Então, até por ela ser uma cláusula subjacente acessória do inciso 1º do 2015, é que ela deve ser vista como um instrumento de efetividade e vinculada à decisão que outorga ou não a tutela. Então, isso é uma das razões que também demonstram e qualificam e dão importância a esse instituto, né? Eu acho que você tocou nesse ponto, quando lá o 1015.1 fala realmente de decisões que versem sobre tutela, eu coloco nesse guarda-chuva tudo, né? Deferiu, indeferiu, postergou, majorou multa, retirou, porque senão a gente também fica aí, porque muitas vezes, né, Rafa, a própria astrente chega num valor absurdo e talvez se discuta mais sobre ela do que sobre a obrigação de fazer, que muitas vezes foi cumprida já. Né? Então, se você não tem a oportunidade de discutir aquilo via agravo, realmente fica complicado. Mas, cara, tem uma pergunta. Esse tema, para mim, ainda hoje, é o que mais martela a minha cabeça. Né? E é o enunciado da súmula 410 da STJ. Né? Só para quem está acompanhando aqui ficar na mesma página, o enunciado diz que você tem que intimar pessoalmente lá o obrigado, né, o devedor, para que você possa executar as astrentes. Ele precisa ser intimado pessoalmente. Eu te pergunto, cara, isso ainda sobrevive à luz do CPC 15, que tem lá no cumprimento de sentença a intimação na pessoa do advogado? Como é que compatibiliza isso? Né? E aí, só complementando a pergunta, eu como advogado, eu acabo usando isso como um trunfo. Tem casos que eu sou o réu, eu ingressei nos autos voluntariamente para discutir a tutela, meu cliente não foi intimado pessoalmente, o pau está quebrando e eu estou quietinho. Aí lá na frente vai executar a multa e fala, para, meu cliente não foi intimado pessoalmente, súmula 410. Cara, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como tudo, né, na advocacia, a gente vai, dependendo para que lado a gente esteja defendendo, a gente vai trabalhar com as armas que estão a nosso alcance. E realmente a questão da intimação pessoal ou não é o nosso as da manga, né? Do pôquer. Porque se tu fores ver, e aí entra essa questão de muitas vezes o STJ trabalhar conforme uma leitura do código com os olhos e os óculos do próprio STJ, né? E realmente eu fui muito, não só eu, como grande parte da doutrina foi surpreendido com esse julgamento, né? Porque no final de 2017 foram julgados 2 embargos de divergência pela Corte Especial e acabaram concluindo por maioria de que a necessidade de intimação pessoal da parte ela permanece. Né? E os fundamentos das decisões eles são extremamente políticos. Eles são no sentido de que, olha, não é passível de que a parte posteriormente tenha um valor contra ela, um valor considerável, né, muitas vezes um valor enorme, né, executado, se ela não foi intimada pessoalmente. Só que a grande questão, a meu ver, é o seguinte: o fundamento utilizado, que é sob pena de enriquecimento injustificado, ilícito, que, a meu ver, não faz o menor sentido, porque se o enriquecimento houve, ele não foi indevido ou ilícito. Ele é fruto de um descumprimento reiterado e persistente de uma obrigação judicial. Então,
Esse julgamento, eu não consigo conceber a forma como ele foi adotado, porque primeiro nós temos um dispositivo que é o 513, parágrafo 2º, inciso 1, que fala, né, da possibilidade de intimação na pessoa do advogado, que já supriria essa discussão e poderia revogar a súmula. E, ao mesmo tempo, o STJ fala, quando o STJ fala que há necessidade de intimação pessoal, sob pena de um valor alcançar um quanto vultuoso, mas, ao mesmo tempo, em casos concretos envolvendo a intimação pessoal, ele segue fazendo e reduzindo o valor e já desprestigiando lá a questão da multa vincente e vencida. Então, eu, sinceramente, não consegui entender, né? A ministra Nancy Andrighi, quando ela julgou um embargo de divergência em 2011, quando ela buscou trazer para o procedimento executivo o princípio da isonomia. E foi perfeita, a meu ver, na abordagem dela, porque ela fala, vejamos, se na intimação para pagamento de quantia certa eu posso intimar na pessoa do advogado, por que eu não poderia intimar na pessoa do advogado, quando, claro, já esteja constituído nos autos, para a obrigação de fazer e não fazer, que muitas vezes tem uma urgência ainda maior. E aí foi com base nesse julgado dela de 2011 que as turmas do STJ se dividiram. Né? A famosa jurisprudência lotérica ou esquizofrênica, que o professor Alexandre Freitas Câmara fala. A famosa jurisprudência, né? Exatamente. De que a primeira e a segunda turma do STJ entendiam pela intimação do advogado e a terceira e quarta turmas entendiam pela necessidade de intimação da parte. Então, a meu ver, essa questão ela agora tem esses dois precedentes da Corte Especial. Então, lá no escritório, né, a gente fala assim, bom, daqui para frente, para toda e qualquer obrigação, peça a intimação pessoal, porque muitas vezes o próprio juiz de primeiro grau, para dar efetividade, manda expedir nota, né, intimação por nota. Enquanto que lá na frente, que nem tu falou, se tiram as na manga, se pede a extinção por ausência do requisito da intimação, e aí derruba dá o all-in, derrubei lá e ganhei, né? Mas é isso, né? E se você pensa, né, Rafael, assim, cara, que na própria execução definitiva, né, você pode intimar o advogado, como você pontuou aí no 513, parece que é infantilizar demais, né? Você chegar e falar assim, não, o advogado já está nos autos, você deu uma procuração para ele já está nos autos, mas você tem que receber a intimação pessoal para você ter ciência, vamos dizer assim, inequívoca de que você tem uma obrigação contra a qual pode incidir uma multa. Quer dizer, é um retrocesso. Você imagina nesse caso em que eu entrei voluntariamente nos autos como réu, né, contestando, pedindo a reforma da liminar, e aí depois tem que sair uma ordem de intimação, pau quebrando já no processo, só para formalizar o possível incidência da multa. Quer dizer, não faz o menor sentido, é contra a eficiência, né? Contra a racionalidade da prestação, duração razoável até, tem que mais uma etapa processual para perfazer a possibilidade de cobrança. Eu realmente não vejo nenhum sentido. Agora, um outro ponto, cara, que eu acho que esse também é muito grave, é muito sensível, né? Eu queria que você explicasse um pouco isso. O Código fez uma opção, né? Quando ele lá no 536, salvo engano, coloca que só a multa vencida pode ser revista, né? A vincenda, né? No caso, a multa vincenda pode ser revista, a vencida não, né? O STJ ignora isso e pega a multa vencida e transforma de 10 milhões para 30 mil. E aí o plano de saúde, a operadora de celular, que descumpriu durante anos e anos, acaba sendo premiada por essa redução sob a alegação de requerimento sem causa, que, não, a meu ver, Rafael, quem deu causa foi ela, de não ter cumprido. Né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Essa é outra questão que, infelizmente, apesar dos 5 anos de vigência do Código, já está até superada. Né? Porque o que acontece, e eu refletindo sobre a questão, agora na atualização da 3ª edição, e desde quando eu busquei elaborar a obra sobre esse tema, a meu ver, a questão era a seguinte: as ordens judiciais provenientes do Poder Judiciário, elas devem ou não ser cumpridas.
As ordens judiciais podem ser um objeto de análise econômica do direito por parte do devedor, de identificar, deixa eu pensar financeiramente, se é melhor eu cumprir agora ou discutir umas 10 vezes depois, que tem a questão da coisa julgada, que depois a gente pode também, que eu te falo que talvez seja o calcanhar de Aquiles também, juntamente com essa questão da multa vencida e vencenda, que muito me incomoda. E aí o próprio legislador buscou outorgar uma obrigatoriedade de respeito a uma decisão judicial, tal como a gente vê no direito americano, tal como a gente vê no direito alemão, direito inglês, né? Nós temos, por exemplo, na Alemanha, o descumprimento de uma ordem judicial gera prisão do devedor que descumpre. Mas é uma questão cultural, né? Infelizmente, como a gente bem sabe. E aí, para minha surpresa, e eu te confesso que eu fiquei bem atento a essa questão logo na vigência do Código ali em 2016, e, por exemplo, a turma recursal aqui do Rio Grande do Sul, ela foi a primeira a dar decisões não alterando o valor da multa vencida e consolidada. Eu disse, bom, temos algum indício de que vai funcionar. E, posteriormente, a Justiça Estadual e Federal, os tribunais, né, estaduais e federais, seguiram julgando o código com base no código revogado, né? Então, e aí foi se multiplicando essas decisões, e o que se vê na prática hoje em dia é que, e aí vem aquela minha preocupação que eu te falei, da questão de ausência de critérios. Bom, vamos seguir julgando conforme nós havíamos julgado no Código de 73? Ok. Bom, então vai ser assim? Vai ser. Porém, o mínimo que se espera, com base no 489, parágrafo 1º, é para que todo caso concreto haja uma decisão devidamente fundamentada de forma minuciosa. Ou seja, eu não posso mais trabalhar o caso concreto das frentes quando eu vou modular o valor, simplesmente falando de critérios subjetivos, como a proporcionalidade, a razoabilidade, né? Ou que seja fixado um prazo razoável para cumprimento, porque isso são critérios subjetivos, né? A questão do enriquecimento ilícito ou injustificado, né? São critérios subjetivos. Por exemplo, a multa deve ser proporcional. Proporcional ao quê? Ao valor da obrigação principal, que pode ser de R$ 20, ou ao tempo de descumprimento e persistência do descumprimento pelo devedor. São critérios subjetivos. E aí foi por essa razão que eu busquei refletir, e aí eu acho que uma das grandes questões da obra, que ela acaba tratando a multa com alguns critérios, e eu busco distinguir esses critérios, porque a multa ela tem que ser vista em dois momentos. Quando ela é fixada e quando ela vai ser modulada. E, aliás, só um parênteses, Rafa, nesse ponto. Claro. Aliás, o que a gente vê na prática, quando ela é fixada, é um oba-oba, né? Assim, fixo em R$ 100. Aí você fala, mas por que R$ 100? Fixo em 1.000, fixo em R$ 5.000. Aí você fala, tá, mas não tem mínima fundamentação nesse ponto, né? Exatamente. Então, essas questões, a meu ver, já que vai seguir sendo julgado sem considerar que tu só pode alterar a multa vencenda, bom, considerando que a realidade vai ser essa, que nós tenhamos critérios, né? E aí nós vamos ter esse valor suficiente e compatível, ele pode ser no momento que a multa é fixada, né? Mas também tem que levar em conta a capacidade econômica do devedor da obrigação, o bem jurídico tutelado. Eu não posso fixar uma multa e tratar um caso idêntico de uma baixa de um órgão restritivo com uma cirurgia de emergência. Claro. Não dá. Tá? Da mesma forma que é um outro requisito, que é um requisito obrigatório e que é um outro as na manga, um rei que a gente pode ter na manga, é o fato de que se não é fixado prazo razoável, um prazo para cumprimento da obrigação é requisito intrínseco de fixação da multa. E o STJ tem entendimento de que lá no final, quando a parte está executando, se não foi fixado o prazo razoável, tu pode pedir extinção da execução. Tu vai lá e, né, loucura, dá um né? Royal Street Flash. Então... Agora, Rafa, só te cortando, mas eu acho que a gente não deve entregar os pontos não, cara, dessa questão da multa
vencendo e multa vencida, a gente tem que continuar brigando, cara. O CPC fala isso, que não pode, porra, mudar a multa vencida, a menos, claro, que haja um problema na sua fixação na origem que justifique a redução. Mas só porque ficou alto, isso não. Tanto que, a meu ver, a única possibilidade que se teria, né, de revogar, inclusive revogar, a única opção, a meu ver, de revogar a multa, inclusive a multa vencida, seria no caso de justa causa, por impossibilidade de cumprimento da obrigação. Né? Então, nessa hipótese, bom, se eu tinha uma determinação que era impossível de ser cumprida, efetivamente a multa tem que ser revogada e haver uma eventual conversão em perdas e danos. Né? Mas, fora essas questões, a meu ver, todas as outras têm que ser, sim, devidamente fundamentadas, e nós temos que insistir na impossibilidade de ser alterada essa multa vencida. Tu sabe que eu tenho um caso, eu vou contar rapidinho aqui, que foi bem engraçado, que a multa, um processo que eu fui fazer o cumprimento de sentença, e a multa alcançou 170 milhões. E aí eu disse assim, bom, imagina se qualquer juiz entender que eu possa estar abusando, adjudicando de litigância de má-fé, qualquer multa aplicada contra mim, credor, né, além do cliente querer me matar, né, eu vou ter um grande problema no escritório. Então, eu fui conversar com o magistrado e fui levar a minha primeira edição. E aí foi uma das grandes lições que eu aprendi. Quando tu vai falar com o magistrado, ou tu leva o livro, ou tu fala do processo, especialmente quando o livro tiver a ver com a matéria do processo. Senão parece que tu está querendo ensinar o padre a rezar a missa. Uma coisa ou outra, né? Exatamente. Mas a magistrada me recebeu super bem e tudo mais, tal, quando eu dei a obra. Depois eu acabei falando sobre o processo e eu fui lá exatamente para, olha, excelência, porque tinha um magistrado aqui no Foro Central do Rio Grande, de Porto Alegre, que ele tinha um carinho especial pelas instituições financeiras, e cada liminar que ele outorgava, ele fixava 100 salários mínimos por dia. Né? E aí depois a parte não pode agravar para discutir isso, né? Mas tudo bem. E aí, quando eu fui fazer o cálculo, deu 170 milhões. Eu disse, bom, o meu papel é ir lá conversar com a magistrada para explicar, que eu sei que, inclusive, de ofício pode ser reduzido e tal, mas que eu estava simplesmente consolidando o valor que estava ali disponível. Bom, eu não sei se ela não gostou da obra ou da minha conversa, mas ela reduziu de ofício para 6 mil reais. Uma dessa você já estava pensando em comprar a casa em Atlântida, já estava com barco, né? Já estava. Não, eu ia para Búzios. Eu ia para Búzios, eu queria ir para Búzios. Não, e aí eu vejo aqui o nosso mestre, o professor Alexandre Câmara, entrando. Esse é um tema muito caro para ele, né? A redução da multa vencida, algo que ele pula da cadeira. E esse teu caso aí é exemplo disso, de 170 milhões para 6 mil reais. Isso. E sem qualquer tipo de fundamentação objetiva. Né? E era uma multa consolidada, era uma multa em que o credor havia se manifestado por várias ocasiões, houveram 3 intimações pessoais e houve o descumprimento por 4 anos. Né? Então, fazer uma saudação ao professor Alexandre Freitas Câmara, sou grande fã dele. E a forma como ele lida com esse instituto importante é o que nos faz acreditar que o judiciário realmente tem a chance de ter um ótimo exemplo a ser seguido. Então, claro que depois eu interpus o agravo de instrumento, né? E no Tribunal de Justiça, por maioria, a multa foi majorada dos 6 mil para 800 mil reais, né? Mas de qualquer forma, era 170 milhões. Mas enfim. Então, agora, mas, assim, eu queria pegar esse teu caso, Rafa, para tocar nesse ponto, porque é o seguinte: uma coisa é aquilo, né? Vamos lá, o código fala claramente que eu não posso rever a multa vencida. Mas a minha percepção é que o STJ, né, primeiro está descumprindo flagrantemente isso. Mas ele arruma um jeitinho de dizer que não está descumprindo. Como? Ele fala, não, eu estou discutindo a multa vencida porque os parâmetros de fixação na origem não foram corretos. E aí ele vai de trás para frente falando, olha, não, a multa foi fixada originalmente muito alta e tal, e aí chega para reduzir o valor. Mas tem casos em que o relator e tal, ele só fala o seguinte, a multa chegou ao patamar de 5 milhões. Isso é enriquecimento sem causa, abaixo para 100 mil. Isso aqui, pelo menos isso tem que ser combatido, porque é muito absurdo.
E é por isso que eu te falo, né? Quando a gente aparentemente joga a toalha lá sobre essa questão da multa vencendo e da multa vencida, e essa discussão especialmente ela é travada de uma forma mais contundente quando há um valor muito elevado, né, no valor da multa, nós vemos, infelizmente, que de uma forma excepcional, e excepcional no sentido de que raramente acaba sendo mantido o valor, né? Recentemente nós tivemos num julgado agora de maio do STJ uma decisão em que foi mantido em 3 milhões o valor da multa e o acórdão tem 34 laudas e quando nós vamos analisar os fundamentos, é possível identificar que o relator e os demais ministros, eles tentaram de todas as formas achar algum fundamento para reduzir e eles chegam à conclusão de que, olha, infelizmente, neste caso, nós não temos, por mais que se quisesse reduzir o valor da multa, não vai ser possível. Porque ali até teve uma decisão e constou, e em que pese o STJ não analisa fato, né? Ou analisa só quando cabe a eles, quando é pertinente. Outro dia eu ouvi Eles uma falam... frase dizendo que a súmula 7, o enunciado da súmula 7, é a repercussão geral do STJ, porque ele julga quando ele quer, né? Excelente. Sabe que a minha tese de doutorado vai abordar a súmula 7, né? Basicamente é uma tentativa de trazer algumas exceções para a incidência dela. Mas isso aí é um tema para uma live lá no fim do ano que vem. E aí tu sabe que eles só mantiveram aquela decisão porque eles analisaram que na certidão do oficial de justiça, o oficial de justiça narra que quando foi pessoalmente na agência bancária para que eles fossem intimados para transferir o valor, que era um basta em jude, que na época não tinha a ferramenta para transferência para a conta judicial, e o próprio banco tinha que transferir, a advogada, isso consta da certidão do oficial, informou que não iria cumprir a decisão por estratégia do processo. Então, realmente, eles não poderiam, né, querer reduzir, eles não conseguiriam ter um fundamento, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir, basicamente, né, nessa questão de que o que está consolidado, mas admitindo que vai ser uma flexibilidade nesse entendimento, devem ser considerados alguns critérios, né? A participação do credor em mitigar o próprio prejuízo, né? A capacidade de resistência e persistência do devedor. E se nós formos ver, numa leitura sistêmica e harmônica do código, lá dos primeiros artigos do 4º, 5º e 6º, que fala da efetividade, boa-fé e cooperação, a consolidação da multa e uma reflexão sobre a modulação, ela pode ser feita com base no comportamento das partes. Tá? Aqui, só fazendo aqui a referência a esse comentário do Alexandre, realmente é o famoso drible da vaca, né? Olha que ele botou. Li o acórdão do STJ em que o relator disse que enquanto o valor da multa está sendo discutido, né, ela ainda não está vencida. A minha questão é, se ela não está vencida, como executar? Claro, o tema vai estar sub judice, vai estar em debate, mas se partir do pressuposto que está sendo discutido e ela sempre não é vencida, então toda hora ele vai poder meter a colher e mexer nisso, né? Exatamente. No momento que tu não tem esse parâmetro para determinar o que é vencida do que não é, ela vai ser passível de ser revista a qualquer momento, né? Em qualquer grau de jurisdição. Isso aí traz efetivamente um grande problema para o próprio artigo, em sua literalidade, que buscou realmente outorgar uma certeza e um dever de observância para uma ordem de um poder judiciário, entendeu? E aí, quando isso é passível de análise por parte do devedor do que é mais benéfico a ele, é simplesmente jogar no lixo um instituto tão importante quanto o da multa judicial, que ele existe para outorgar a efetividade. Agora, Rafa, você estava falando de um ponto importante, eu te interrompi, do comportamento das partes, né? Porque eu também já tive caso em que o credor conseguiu a tutela, eram autos físicos ainda, né? E ele levou o processo para casa, ficou 2 anos com o processo, quando voltou, pediu uma multa gigante e ele, nesse ínter, não fez nada e tal. E aí, assim, queria que você analisasse também a questão de o vetor de boa-fé como hermenêutica, né? De interpretação para análise de cômputo da multa. Então, que nem eu tinha comentado, o próprio comportamento do credor e do devedor
é o que pode servir como motivo e fundamento para se manter ou se reduzir o valor da multa. Tá? A discussão sobre o valor e periodicidade da multa, que muitas vezes são o fundamento para depois rever aquela multa até então consolidada, e esse é um dos motivos pelos quais tu pode já discutir no agravo sobre o valor e periodicidade que foi fixado, e posteriormente rediscutir na própria apelação os critérios, e esse debate pode ou não chegar ao STJ. Para quando tu for executar, entrar com cumprimento de sentença, acabar essa discussão, porque ela já chegou no STJ. Tá? Então, a meu ver, essa questão, por exemplo, do comportamento do credor, né, o dever dele de ficar informando, noticiando ao Poder Judiciário o descumprimento da decisão. Né? Ô Marcelo, não sei se tu está me ouvindo. Tá me ouvindo? Tá, beleza. Além da questão da própria capacidade de resistência do devedor, né? O benefício do devedor com o descumprimento da medida. Se essa obrigação foi parcialmente cumprida pelo devedor, o que também vai demonstrar uma boa-fé dele em tentar atender o comando judicial, todos esses critérios eles vão poder ser analisados como forma de fundamentar uma manutenção ou uma redução do valor da multa. Né? Então, a meu ver, são esses os critérios que a gente pode tentar identificar, porque o próprio credor não pode tentar, que nem tu deu esse exemplo, fazer carga do processo quando era físico, ficar com 3 meses o processo e apresentar um bilhete de loteria. Né? A única questão que eu pondero, e o SJ, quando eu publiquei a primeira edição, ele tentou traçar parâmetros objetivos, tá? No que diz respeito a esses critérios. E lá ele falou que deve ser considerado no agravo de recurso especial no ARESP 738.682, ele traça alguns parâmetros: valor da obrigação bem jurídico tutelado, o tempo para cumprir a obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor e a mitigação por parte do credor. Né? Mas lá o STJ, ele identifica um critério, tá, que eu sou totalmente contrário àquele critério que ele traçou. Que ele fala que se o juiz, se o magistrado tinha a oportunidade de rever aquela obrigação fixada que o devedor acabou não resolvendo de uma outra forma, por exemplo, ele mesmo. Né? O juiz muitas vezes ele tem uma ferramenta, manda lá oficiar o SPC e Serasa, manda oficiar o Detran, manda oficiar o hospital para autorizar. Então, são ferramentas que o judiciário tem a dispor dele. Mas esse critério, a meu ver, ele é um critério parcial. Porque mesmo quando o juiz tem a possibilidade de resolver o problema, tendo ou não sido questionado pelo próprio credor informando o descumprimento, ele é um fator que favorece o devedor da obrigação. Né? Porque, o magistrado tinha outras formas de atender e resolver aquela obrigação. Mas esse é um critério que favorece o devedor da obrigação. Né? E tem que ser, a meu ver, nós temos que ter critérios imparciais para poder analisar a modulação da multa. Agora, Rafa, você tocou aí nessa questão da obrigação, né? O valor da multa é compatível ao valor da obrigação que o STJ volta e meia faz essa vinculação. Pelo que eu li do seu livro, pelo menos, você, ainda que tivesse que aceitar isso, seria no primeiro momento, no momento em que se fixa, no momento inicial, na pior das hipóteses. Mas não, evidentemente, enquanto chegou, porque aquele exemplo que você deu, que às vezes você tem uma obrigação de uma linha telefônica, que não tem nem valor monetário, você botar umas assistentes de R$10, né, por dia, R$5 por dia, isso não vai ter a menor força coercitiva para poder cumprir. Então eu queria te ouvir um pouco isso. A multa realmente pode superar em muito o valor da obrigação principal ao final, correto? Sem dúvida. O que acontece é que o STJ ele tinha traçado alguns julgados, né, ele tinha muitos julgados no sentido de que limitava o valor da multa ou da obrigação principal, e essa jurisprudência ela foi, digamos assim, sendo
refletida e atualmente o valor da obrigação principal ele consta como um parâmetro. Pode ser tido como um parâmetro, mas jamais como uma limitação. Tanto que em 2017 houve a primeira jornada de direito processual civil lá em Brasília, em que eu tive a grata notícia de que um enunciado que eu havia sugerido, era aquelas jornadas que poderia sugerir enunciados, né? Uhum. E aí eu participei lá com o professor Araquém de Assis, que era o líder do grupo de execução, o professor Darcy Guimarães Ribeiro, Porra, o ministro Ribeiro Dantas e o professor Eduardo Arruda Alvim, só fera. Né? tava mal acompanhado. Né? E aí lá nós tivemos inúmeros debates riquíssimos, né, sobre no grupo de execução, que era o qual eu fazia parte. No primeiro dia foi aprovado o enunciado unânime e depois foi para a plenária e foi aprovado o enunciado 96 do Conselho da Justiça Federal, que fala que que a multa não pode ser limitada ao valor da obrigação principal. Da mesma forma, o próprio enunciado buscou resolver dois problemas. Da mesma forma que a multa não fica vinculada à executoriedade dela ao trânsito em julgado da decisão. Né? Até com base no que diz no próprio 537, parágrafo 3º, que a multa é passível de cumprimento provisório. E eu fui fazer uma pesquisa para atualizar minha terceira edição, porque até o final da segunda edição, o judiciário, algumas câmaras, evidentemente, seguiam julgando de que era necessário aguardar o trânsito em julgado. O pior, eu tive um caso há uns 3 meses atrás aqui no Rio, eu não vou informar o juízo, né? Mas assim, era uma execução de astrentes em decorrente do descumprimento da liminar. Eu estava executando, o juiz falou, não, doutor, você tem que esperar a sentença confirmar você tem que confirmar a tutela. Eu falei, excelência, esse é o entendimento que tinha lá atrás, no Código de 73, forjado na época do Código Revogado. Aqui, aí mostrei lá o 537, fiz toda a... Não, mas isso não é muito controvertido. Eu falei, não, excelência, não é controvertido nada. Eu posso executar, só não posso levantar. Mas você vê, até hoje tem esse tipo de discussão. Então, infelizmente, mas pelo que eu vi das pesquisas que eu fiz, houve um avanço assim, na jurisprudência para entender que efetivamente aquele entendimento do STJ de que haveria necessidade de confirmação da liminar em sentença e que o recurso interposto não fosse dotado de efeito suspensivo para que se pudesse executar a multa, ele não teria mais validade, né? Então, a gente vai vendo, né, como o código ainda é um menino de 5 anos, né, ainda tem muita coisa para ser refletida e para ser superada com aquelas amarras, né, e aquela vinculação e aquele costume de se julgar ainda com os olhos do CPC de 73. Mas eu acho que assim, a gente tem tudo para que, claro, né, a doutrina juntamente com a jurisprudência, né, principalmente a advocacia batendo, sustentando, para que a gente possa ter uma garantia de que esse instituto tão importante para a garantia das decisões, ele possa ser tratado com o respeito que ele merece, que é um respeito que reflete nas decisões do próprio judiciário. Né? Ô, Rafa, agora vamos tocar num ponto que é um salseiro, né? Que é as astrentes e a coisa julgada. Né? A pergunta que eu te faço cara, vamos lá. O valor das astrentes preclui, o juiz já apreciou, isso pode ser revisto no próprio processo? Está no próprio título executivo judicial, transitou em julgado, pode ser revisto em cumprimento de sentença? O valor da multa tem que estar na sentença, porque em muitas situações o juiz fala assim, não, isso vai ser visto em cumprimento de sentença, e não coloca no título executivo judicial. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê essa controvérsia sobre a estabilidade do valor da multa? Sabe que nas jornadas de processo que tiveram em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior, lá em Minas. Eu fui. Isso. Eu estava no banco de reservas ali e até a professora Paula Sarda acabou tendo um problema e ia falar sobre as astrentes e o Marco, o professor Marco Jobim, meu querido orientador do doutorado, junto com o Ricardo Apriliano, disse, quer falar lá teu tema e tal? Eu disse, não, tô pronto para entrar em campo. E aí eu comecei lá a palestra falando que uma das coisas que mais
me indignava era a corriqueira afirmação por parte do STJ de que a multa pode ser revista a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Isso acaba com a instabilidade e com a segurança jurídica de todo e qualquer julgado. Então, o que eu busquei refletir, né, especialmente num capítulo que eu até publicou pela Repre e consta aí da obra. A meu ver, toda e qualquer discussão judicial, inclusive da questão do valor da multa, porque sempre quando tu vai discutir a multa, ou tu vai discutir todas as nuances dela, executividade, houve intimação pessoal ou não, a multa já é passível de ser executada, foi fixado o prazo para a executividade dela como condição da ação executiva, o valor e a periodicidade eram elevados ou não. Se tu já tem toda uma discussão no processo de conhecimento, porque pensa comigo, se o juiz dá uma sentença e fixa e consolida um valor de uma multa, e ela é rediscutida em sede de apelação, e depois ela é rediscutida, levada até o STJ, como é que eu vou ter a possibilidade de rediscutir esses critérios de valor e periodicidade quando eu vou dar entrada ao cumprimento de sentença? Então, a meu ver, né, quando já há toda a discussão e não há, por exemplo, assim, é diferente quando eu vou entrar com cumprimento de sentença e eu estou buscando uma periodicidade além do que foi fixada no título lá no trânsito em julgado. Aí, toda e qualquer alteração com relação à periodicidade e, por consequência, valor, vai ser passível de ser rediscutida. Mas quando eu estou executando tão somente o que ficou consolidado, inclusive em discussão até o STJ, a meu ver, não há possibilidade de se rediscutir essa questão. Ou um outro exemplo. Muitas vezes tu vai fazer o cumprimento e o devedor da obrigação, geralmente eu vejo isso em instituições bancárias, opõe exceção de pré-executividade para rediscutir valor e tudo mais. E vai até o STJ. Como é que eu, quando for pedir a penhora, dar prosseguimento com o meu cumprimento de sentença, o banco vai querer rediscutir, ou o executado, qualquer que seja, em impugnação ao cumprimento de sentença, novamente o que foi rediscutido em exceção de pré-executividade? Então nós temos, a meu ver, essas questões que vão impactar e vão demonstrar que há sim coisa julgada sobre o valor e a periodicidade da multa, quando já debatidos entre as partes, com contraditório efetivo. Tu sabe que recentemente saiu um julgado interessantíssimo da 14ª Câmara Civil, da desembargadora Judite Martins Costa, aqui do Tribunal do Rio Grande do Sul, e eu não tinha ainda visto nenhuma decisão nesse sentido, porque está previsto que o juiz pode, né, inclusive de ofício, alterar o valor da multa a qualquer momento, e no cumprimento provisório de sentença também, tal como ele fez naquele meu caso. E nesse julgado eu achei muito interessante, porque o Tribunal de Justiça falou o quê? Eu até publiquei no Instagram. Ele disse o seguinte: olha, para nós, aqui da 14ª Câmara, o juiz só vai poder alterar o valor da multa vencida após a formação do contraditório, caso o devedor da multa apresente fundamentos de impugnação ao cumprimento de sentença. Veja que interessante. Não vou alterar de ofício, não vou admitir que se altere de ofício. Já foi consolidado, então o valor da multa é esse. Se o devedor se insurgir, aí sim. Eu examino. Eu examino, a partir. Aí sim eu deixo o primeiro grau proferir uma decisão, uma sentença na impugnação, para daí sim ele fazer a análise. Agora, simplesmente mudar sem a insurgência do devedor, não. Achei muito interessante. Bem interessante. Até está referido aí na terceira edição. Né? Então, eu acho que, dentro até o professor Alexandre Freitas Câmara defende, olha, a multa vencida, ela está vencida. Né? Então, a gente não pode querer rediscutir essa questão quando ela já foi consolidada. Até ela não estar vencida, onde está se discutindo, efetivamente, ela poderia haver alguma outra alteração quando está se discutindo os critérios de valor e periodicidade que fazem com que aquela multa ainda não esteja vencida.
né? Porque ela só vai estar vencida no momento em que transcorrer um prazo de cumprimento. Aí, a partir do dia seguinte ao prazo concedido, ela foi vencida, ela está vencida, né? E aí sim a gente já tem a impossibilidade de rediscutir essa questão. Mas eu insisto nesse ponto, Rafa. Às vezes é um limite, o STJ brinca com as palavras, né? Porque quando ele fala que o vencida, na verdade, é quando está sub júdice ainda, se for assim, a gente sempre vai poder mexer. Porque, veja, eu fixei uma obrigação para você cumprir em 15 dias sob pena de multa de R$1.000. Você não cumpriu. Incidiu a multa 1.000, no outro dia mais 1.000, chegou a 15.000. Aí eu vou executar, né, a multa vencida. Aí você vira e fala, não, mas peraí, R$1.000 foi desproporcional em razão da natureza da obrigação que era trocar uma linha telefônica. Então, nesse momento que você tinha uma multa vencida, né, o STJ vira e dá um twist carpado e fala, não é vencida. Ela chegou a esse valor, mas eu vou analisar como que ela chegou a esse valor. E aí ele vai, mete a colher e diminui. Esse é o ponto que quando você tem fundamentos para diminuir, eu até entendo, eu não concordo, mas eu até entendo. Mas quando você só usa um argumento raso de que ficou alto, e isso é enriquecimento sem causa, para mim, isso é a morte. Exatamente. Não, estou de acordo contigo, né? Isso é o que a gente está trabalhando para tentar, com a prática, né? Que com as decisões tu vai colocando fundamentos e algumas reflexões para que tente persuadir que o STJ comece a julgar a multa de acordo com o que o código estabeleceu, a forma como ela deveria ser tratada. Não. Agora, Rafa, uma última pergunta aqui, e aí eu queria que você... Estou recebendo algumas mensagens aqui, o pessoal pedindo para te perguntar. Tem muita discussão sobre isso. Vamos lá. Vamos supor que uma multa tenha sido consolidada em R$100.000. Tá? Eu estou executando isso lá em cumprimento de sentença. Incidem honorários sucumbenciais sobre esse valor da multa? Eu posso somar o dano moral de 50.000, mais a multa de 100.000 e aí aplicar meus honorários? Ou é algo separado? Como é que você enxerga isso? Tu sabe que no final de 2017, deixa eu ver se eu tenho aqui, agora não tenho aqui o número do julgado, mas aí na obra constam, tá? Eu atualizei a terceira edição, constam os 2 julgados. Saiu uma notícia no Migalhas e no Conjur, né? Com uma manchete dizendo assim, não incide honorários de sucumbência sobre o valor da multa. E eu li aquilo ali e disse, não, como assim? E aí eu fui pesquisar o julgado, depois foram opostos até embargos de declaração, e aí ficou esclarecido de que aquele julgado que trouxe aquela notícia, aquela manchete, ele dizia respeito a um fato gerador da vigência do Código de 73. Tá? Sobreveio em maio deste ano um julgado onde o STJ fala, considerando que o artigo 85, parágrafo 2º, traça como critério para cálculo da sucumbência o proveito econômico obtido, evidentemente vai incidir, além do dano moral, da indenização por perdas e danos, seja de caráter de dano moral material, lucro cessante, perda de uma chance, também sobre o valor consolidado da multa judicial. Então, isso é um outro amadurecimento que deve haver, porque até ontem eu dei uma aula na pós da PUC e o pessoal me trouxe essa questão de que em ações contra a fazenda pública, por exemplo, quando tu vai pedir lá o destaque do precatório com os honorários e há alguma multa judicial consolidada, o juiz não aceita a incidência dos honorários sobre o valor da multa. Depois tu vai ter que daí descontar do valor do cliente quando ele receber. Mas é uma outra cultura, né? Até porque se há previsão e a multa, quando ela é revertida em pecúnia, pelo descumprimento da ordem, ela é o proveito econômico. E o proveito econômico é o somatório de todas as rubricas, sejam elas indenizatórias, sejam elas oriundas de uma multa que até então era uma ameaça e acaba sendo convertida em patrimônio, né, em valores. Então, a meu ver, é bem tranquilo e, pelo menos no cumprimento de sentença que nós fazemos no escritório, sempre quando vai se fazer o cálculo, né, bota lá no programa do cálculo e é feito o cômputo automático dos honorários.
O que eu acho, assim, que eu fico com medo é que, olha quantos temas a gente conversou aqui hoje, talvez quantos precedentes a gente podia ter para dar um pouco de harmonização, um pouco de estabilidade, integridade e coerência, né? Porque perceba, nesse caso que você inclui o valor dos honorários sobre a base de cálculo da multa. Eu também faço isso. Mas você tem várias decisões do Tribunal do Rio que, na verdade, dizem que não inclui. E o que acontece isso? Você é condenado em sucumbência sobre o excesso de execução. Então, É, perceba, a ausência de definição do tema pode te causar um prejuízo concreto. Então, assim, eu acho que é delicado. é. Isso sem falar quando a gente fala da multa vencida e vincenda. E se o meu cliente que eu entrei com cumprimento dos 170 milhões e foi reduzida para 6 mil não tivesse gratuidade? Quer dizer, o cara descumpriu, foi beneficiado pela redução e eu ainda pago honorário. É. A gente não pode inverter o valor, né? A gente não pode inverter os valores da questão do judiciário, que é quando a gente vê e se cansa de ver, e eu cansei de ver quando vou fazer alguma sustentação ou outra no tribunal, falando que não, mas as multas geram uma outra execução, gera às vezes um processo próprio de indenização pelo descumprimento da ordem, mas isso é uma inversão de valor. Não, tu não pode querer culpar o fato de eu ter uma ação legítima originada por um descumprimento, sendo que quem tem que ser a ferida que tem que ser apontada é para o devedor que descumpre a ordem. Claro. Né? Mas aí é aquela questão de que a gente está acostumado a ver em alguns casos uma inversão, né? Que nem muito se fala da indústria do dano moral, mas ninguém fala da indústria do desrespeito ao consumidor ou às ordens judiciais. Né? Então, é difícil, mas a gente está aí para lutar para que hajam menos ações, né? Mas que essa questão cultural, o exemplo venha do judiciário, com condenações mais altas, com observância do que está estabelecido no Código, dentre outras questões que tirem daquele devedor ou dos grandes conglomerados, que muitas vezes são os que mais litigam, a possibilidade de analisar se economicamente vale a pena ou não cumprir uma ordem judicial. E fazer como você bem colocou aqui no livro, que eu aproveito para fazer mais um momento jabá, que é o seguinte, você tem que ter critérios para fixação, não só na fixação, e depois, até se você for reduzir, fundamentar quais foram os critérios que te levaram a, eventualmente, baixar o valor, né? Porque sem essa mínima fundamentação, esse ônus argumentativo, vira um subjetivismo, né? Vira que o Lênin Streck fala, o solipsismo judicial. Mas, Rafa, a gente tem um minuto aí para você encerrar, dar as suas considerações finais, já te agradecendo mais uma vez, a live vai ficar salva no IGTV da ESA. Bom, novamente, Marcelo, queria te agradecer, né? Sou um grande fã teu aí dos teus trabalhos e foi bacana a gente se conhecer virtualmente, né? Agora, mas logo, logo tu vai estar vindo para cá para nós comer um churrasco, né? Ou quando eu estiver indo para o Rio aí, a gente marca de se encontrar também. Claro. Queria agradecer o pessoal da ESA, do Rio de Janeiro também, o professor Alexandre Freitas Câmara, que nos prestigiou, os demais advogados, estudantes que estiveram aí conosco. É um grande prazer estar trabalhando com vocês esse tema tão importante e que a gente não pode se entregar. Vamos lutar para que esse instituto seja cada vez mais prestigiado e não abandonado. Foi um grande prazer estar com vocês. Um excelente dia, Marcelo. Muito obrigado pelo teu convite. Rafa, sou teu fã. Obrigado pelo tempo, pela paciência aí, pela troca de ideias. Mais uma vez, pessoal, recomendo fortemente o livro. Tá? Se cuidem. Bom dia. Rafa, tudo de bom, cara. Vamos estar junto em breve. Abraço. Valeu, um abração.